Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar da mais recente série do universo do Star Wars chamada The Book of Boba Fett. The Book of Boba Fett é um spin-off do The Mandalorian e nela acompanhamos a jornada do Boba Fett e da Fennec Shand após terem tomado o controle do território que anteriormente pertencia ao Bib Fortuna, do planeta Tatooine, no final da última temporada do The Mandalorian. Quero avisar desde já que este vídeo vai conter alguns spoilers, por isso, se por acaso ainda não viram a série e não querem ver quaisquer surpresas estragadas, aconselho a verem primeiro a série e depois voltem para ver o resto do vídeo. Bom, agora que o aviso está feito, vamos avançar com o resto do vídeo. Eu estava com boas expectativas em relação a esta série, tendo em conta que gostei imenso do The Mandalorian, especialmente da última temporada. É provavelmente das melhores coisas que saíram da saga do Star Wars nos últimos tempos, e acho que foi uma autêntica luvada de ar fresco, especialmente tendo em conta a recepção mais ou menos polarizada da última trilogia de filmes por parte de muitos críticos e fãs da saga. Tal como The Mandalorian, esta série foi criada e maioritariamente escrita por Jon Favreau, e alguns dos realizadores regressam também para realizar alguns dos episódios, como por exemplo Robert Rodriguez, ou Dave Filoni, ou Bryce Dallas Howard. Os episódios foram saindo semanalmente no Disney Plus e portanto eu vi cada episódio à medida que foi saindo, e quando chegou o último episódio fiz uma espécie de binge watch da série toda para ver como é que as coisas funcionavam em conjunto. E acho que esta série resulta melhor num binge watch do que visto episódio a episódio, porque confesso que da primeira vez que vi não achei a série assim muito interessante, não havia assim muita coisa que me chamasse a atenção ou que me tivesse interessado em ver a série, e não há muitos episódios que se destaquem por si, ao contrário do que acontece com The Mandalorian. Não acho, no entanto, que seja uma má série de maneira nenhuma, ao contrário do que ouço muita gente aí a dizer. Vou começar primeiro por alguns pontos positivos. Em primeiro lugar, gosto da história mais contida nesta série, porque é maioritariamente passada em Tatooine, à exceção de um ou outro episódio. Também gostei imenso da interpretação do Temuera Morrison no papel de Boba Fett. Acho que ele tem uma ótima presença e transmite um enorme carisma à série. Ming-Na Wen também está muito bem no papel da Fennec Shand. Acho que ela e o Boba Fett têm uma ótima química. E como seria de esperar em praticamente tudo o que é no universo de Star Wars, para não dizer tudo mesmo, a parte visual está muito boa, desde os efeitos especiais, aos cenários, à fotografia. Também gostei bastante da banda sonora da série por parte do Joseph Shirley, embora também o Ludwig Göransson, que fez a banda sonora do The Mandalorian, contribuiu com alguns dos temas. A música tem um toque um bocadinho futurista, que eu achei interessante e um bocadinho diferente daquilo que estamos habituados a ouvir de um filme ou uma série de Star Wars. Portanto, do ponto de vista técnico, não tenho assim praticamente nada a apontar. Nos primeiros 4 episódios vemos duas histórias intercaladas uma com a outra, uma no presente, digamos assim, portanto depois do Mandalorian, e outra no passado que é mostrada através de flashbacks, enquanto o Boba Fett está no tanque Bacta, que se passa pouco tempo depois do Return of the Jedi, quando o Boba Fett supostamente morreu quando foi engolido pelo Sarlacc. Achei em alguns momentos as passagens constantes entre as duas histórias um bocadinho confusas, embora depois, quando vi a série pela segunda vez, portanto tudo de seguida, tenha havido determinadas coisas que eu consegui apanhar melhor. Em relação à história do presente, em que basicamente o Boba Fett tem que lidar com um negócio de especiaria por parte dos Pikes que, digamos, está a trazer alguns problemas ao seu território. Há definitivamente momentos interessantes, mas achei que não havia assim muitos momentos de tensão e muitos dos episódios não pareceram desenvolver assim tanta personagens ou a história. Depois temos também este gangue de ciborgues motoqueiros que foi super criticado pelos fãs e houve também inclusive muitas comparações com os Power Rangers. Eu pessoalmente não desgostei tanto, pelo menos como a maioria das pessoas, só achei que estas cores fortes e vibrantes pareciam um bocadinho fora de contexto, tendo em conta que estamos num planeta desértico como é Tatooine. Além disso, para além do Boba, da Fennec e enfim, outras personagens que aparecem mais à frente na série, lá chegaremos. Não houve assim nenhuma personagem que achei particularmente interessante ou suficientemente desenvolvida. Não que eu tenha testado alguma personagem particularmente, de maneira nenhuma, não há nenhum Jar Jar Binks nesta série. Achei o Majordomo um bocadinho irritante em alguns momentos, mas é basicamente isso. Tipo, gostei do Chrysanthemum, esta versão mercenária badass do Chewbacca. Além disso, é um Wookiee, tipo, o que é que há para não gostar no Wookiee, né? Agora, a história do passado, que se passa basicamente entre o Return of the Jedi e The Mandalorian, já achei mais interessante.
Portanto, o Boba Fett consegue escapar ao Sarlacc porque o ácido da criatura não consegue passar pela sua armadura. No entanto, a armadura é levada por um grupo de Jawas e o Boba Fett acaba por ser capturado e feito prisioneiro por um grupo de Tusken Raiders. No geral, achei essa história muito interessante. Deu para ver a jornada do Boba Fett durante esse tempo e a progressão dele desde que é feito prisioneiro. Depois matam um monstro que eles encontram pelo caminho durante o primeiro episódio. Até que a pouco e pouco começa a ganhar nome e respeito dentro da comunidade. Essa história tem provavelmente algumas das minhas sequências favoritas de toda a série, desde a cena em que o Boba Fett começa a aprender a lutar com os bastões, quando ele ensina os Tuskens a conduzir as speeder bikes. E tem também algumas cenas de ação que achei que foram muito bem conseguidas, nomeadamente um assalto ao comboio. No entanto, os Tuskens acabam por ser mortos alegadamente pelo mesmo gangue de onde eles roubaram as speeder bikes anteriormente. Entretanto, o Boba Fett encontra a Fennec Shand, que tinha sido ferida num dos episódios do The Mandalorian, e leva-a para uma espécie de mecânico cibernético, o que quiserem chamar, que basicamente a salva através da colocação de implantes cibernéticos. Gostei imenso da dinâmica entre o Boba e a Fennec nesses momentos e de saber como é que se conheceram e as ligações entre os eventos dessa história e os do Mandalorian. Há uma sequência no quarto episódio que achei muito entusiasmante quando eles tentam entrar novamente no Sarlacc para recuperar a armadura do Boba Fett, mas eles são atacados pelo Sarlacc até que a Fennec despeja uma bomba para dentro do monstro e ele basicamente desfaz-se em mil pedaços. Achei que foi um momento muito entusiasmante e com alguma tensão, algo que sinceramente estava a faltar em grande parte da série até esse momento. Chegamos então ao quinto episódio em que basicamente The Book of Boba Fett passa a ser The Mandalorian temporada 2.5. Bom, no final do episódio anterior, do quarto episódio, o Boba Fett diz que precisam de reforços para fazer frente face aos Pikes. E no final ouve-se o tema do Mandalorian. E chegamos então ao episódio 5 e vemos basicamente como está o Mando nesta altura. Gostei imenso da abertura deste episódio em que vemos Mando numa missão e começa a matar aquelas criaturas todas com o sabre negro. Achei que foi uma ótima maneira não só de abrir o episódio, como também de retomar a história do Mando. Ele vai depois para os esconderijos dos Mandalorians e uma das coisas que eu achei mais interessantes neste episódio é que deu para ver que as coisas não estão muito famosas para o lado do Mando. Ele está a ter dificuldades em controlar o sabre negro, aliás, na sequência anterior, no meio daquela carnificina toda, ele aleija-se de uma das pernas, é depois desafiado por um membro da tribo dele para ficar com o sabre, e como se isso não bastasse, é rejeitado pela sua tribo por ter retirado o capacete em alguns momentos anteriores. O Mando apanha um voo comercial para Tatooine e vai ter com a mecânica Pelimoto, que lhe apresenta uma nave para substituir a antiga dele que tinha sido destruída na última temporada do Mandalorian. Nave essa que é nada mais nada menos que uma N1 Starfighter. Portanto, fator nostálgico aí bem presente. Gostei imenso da cena de voo em que o Mando experimenta a nave, é de certa forma um callback ao filme do The Phantom Menace. Depois disso chega a Fennec Shand que pede ajuda ao Mando na missão do Boba Fett e este ajuda, mas primeiro diz que tem que visitar um amigo. O que nos leva ao episódio 6. Bom, então gostei imenso da cena de abertura deste episódio, antes da história do Mando propriamente dita. Vemos uma nave dos Pikes com especiaria a chegar e até que chega lá o Marshal Venth que basicamente confronta esses membros que lá estavam e pensa a disparar sobre eles. Depois passamos logo à história do Mando, que chega a este planeta verdejante, cheio de árvores e florestas, para entregar uma armadura ao Grogu, e é recebido pelo R2-D2 e pela Ahsoka Tano. Confesso que fiquei super entusiasmado quando vi a Ahsoka neste episódio, porque, sinceramente, não estava a contar que ela aparecesse nesta série. A Ahsoka chega e diz que o Grogu está a ter dificuldades em se desligar do Mando, portanto pede para lhe entregar a armadura a ela para depois fazer chegar ao Grogu em vez de ser o Mando a entregar diretamente. E se eu já não estava a contar que aparecesse a Ahsoka, ainda menos estava a contar que aparecesse o Luke Skywalker. Devo dizer que o design do Luke está muito melhor em comparação com o da Mandalorian. Acho que eles recorreram a uma espécie de inteligência artificial para, de certa forma, simular uma interpretação do Luke.
qualquer maneira, obviamente fiquei entusiasmado quando vi o Luke na série e acho que tecnicamente está um trabalho bastante bem conseguido. Também gostei imenso das cenas do Luke com o Grogu, acho que é daquelas coisas que muitos fãs não esperariam ver nestes dias, por razões óbvias. O episódio passa depois para a perspectiva do Mando, em que o vemos ir ter com o Cobb Vanth para recrutar o pessoal de Freetown na luta contra os Pikes. Cobb Vanth aceita o pedido, o Mando vai-se embora, até que aparece uma figura misteriosa a aproximar-se do Cobb Vanth. Figura essa que é nada mais nada menos do que Cad Bane. Tal como pensou muita gente, fiquei super entusiasmado quando o vi nesta série, gostei imenso dele no Clone Wars, portanto fiquei muito contente por ver finalmente uma versão live action desta personagem. E o design dele está bastante bom. Eu sei que alguns dos fãs criticaram por algum motivo, mas eu pessoalmente gostei imenso. Acho que está um trabalho muito bem conseguido. E no final do episódio voltamos outra vez à perspectiva do Grogu e do Luke, em que este dá ao Grogu a escolher entre duas opções. Ou fica com o sabre de luz do Yoda e continua a treinar como um Jedi, ou aceita a armadura do Mando e deixa de ser um Jedi e volta para a companhia do Mando. Chegamos finalmente ao sétimo e último episódio da série que, mais uma vez, foi muito criticado pelos fãs. Eu não detestei assim tanto o episódio, só achei um bocadinho anticlimático e alguns momentos um pouco apressados, apesar de ser o episódio mais longo da série. Grogu chega numa nave com o R2-D2 à oficina da Pelimoto e está vestido com a armadura que foi oferecida pelo Mando. Estou curioso por saber como é que vai ser a série do Mandalorian daqui para a frente, porque supostamente a história do Grogu tinha terminado no final da segunda temporada, quando ele ficou na companhia do Luke, mas agora que o Grogu voltou para o Mando, estou curioso por saber como é que esta história se vai desenrolar. Não que eu não tenha gostado da decisão do Grogu, antes pelo contrário, e acho que até faz bastante sentido, tendo em conta que a dinâmica e esta relação quase de pai e filho entre o Mando e o Grogu achei que era dos pontos mais interessantes da série. Neste episódio vemos basicamente o confronto final entre os Pikes e Cad Bane de um lado e Boba, Fennec e Mando e companhia do outro. Cad Bane conta ao Boba Fett que foram afinal os Pikes que mataram os Tuskens. As coisas ao início não estão muito boas para o lado do Boba Fett porque foi traído pelas outras famílias do planeta Tatooine que supostamente tinham jurado neutralidade no confronto entre ele e os Pikes. Uma das minhas cenas favoritas nesse episódio é uma em que o Majordomo sai das ruínas do santuário que tinha sido destruído no episódio anterior. Ele vai ter com alguns elementos dos Pikes para, no fundo, negociar as condições da sua rendição. E, citando as palavras do Boba Fett, diz que este não oferece nada. Gostei imenso dessa cena, foi um momento super badass por parte do Boba Fett. Grogu teve, na minha opinião, alguns dos melhores momentos deste episódio. Quer dizer, é o Grogu, tipo... Olhem para isto, quer dizer... Como é que é possível não gostar do Grogu? Sim, tem aqueles momentos fofinhos que nós já estamos habituados a ver por parte dele. Por exemplo, há uma cena em que ele encontra finalmente o Mando e salta para o colo dele, que achei super querido. Mas gostei do facto de ele ter usado a força em determinados momentos do episódio. Não era apenas aquela criatura verde e fofinha que nós estamos habituados da série do Mandalorian. Também gostei imenso do momento em que o Boba Fett monta o Rancor e consegue destruir estes dois droids gigantescos que entretanto apareceram ali na cidade. Entretanto, o Boba Fett mata o Cad Bane depois de um confronto entre ambos. Entretanto, o Rancor descontrola-se, mas o Grogu consegue acalmá-lo com a ajuda da força. E também gostei imenso da última sequência do episódio em que vemos o Mando e o Grogu a voar na nave e vemos basicamente o Grogu a ser Grogu, super entusiasmado com o voo. Há ainda uma cena pós-créditos em que vemos o Cobb Vanth dentro do tanque Bacta, onde estava o Boba Fett, e ao lado está o tal mecânico, entre aspas, que tinha salvo a Fennec Shen anteriormente. Estou curioso por saber onde é que esta história vai dar, seja no Mandalorian, seja numa possível futura temporada de Boba Fett, ou seja o que for que venham a fazer com essa história. No geral, eu fiquei bastante satisfeito com a série do Book of Boba Fett.
Definitivamente não é tão boa como o Mandalorian, achei um bocadinho inconsistente em alguns momentos. Achei também algumas coisas em termos da história ou das personagens que poderiam ter sido um pouco melhor desenvolvidas. Mas está longe de ser das piores coisas do universo do Star Wars, não está nem pouco mais ou menos ao nível do Attack of the Clones ou do Rise of Skywalker. E por isso vou dar uma pontuação ao The Book of Boba Fett de 7 numa escala de 0 a 10. Se gostaram do Mandalorian ou gostam de Star Wars em geral, acho que vão encontrar alguma coisa nesta série que vão gostar. Caso contrário, ou se estiverem à espera de alguma coisa ao nível do Mandalorian, se calhar vão sair daqui um bocadinho desiludidos. De qualquer maneira, acho que a série tem os seus bons momentos e acho que vale a pena pelo menos dar uma vista de olhos. E é isto, pessoal. Se por acaso já viram a série, digam o que acharam em baixo nos comentários. Podem também dar sugestões de alguma coisa que gostariam que eu falasse aqui no canal. Se gostaram do vídeo, metam gosto, subscrevam o canal se ainda não o fizeram e cliquem no ícone das notificações para ficarem a par sempre que sair um novo vídeo. Se puderem, partilhem também este vídeo de modo a fazer chegar ainda mais pessoas e ajudar o canal a crescer. E sigam-me nas redes sociais, dos links estão na descrição. Da minha parte é tudo, fiquem bem e vemo-nos no próximo vídeo.